O Senhor esteja conosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo, segundo Marcos. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, Jesus e seus discípulos atravessavam a Galileia. Ele não queria que ninguém soubesse disso, pois estava ensinando a seus discípulos e dizia-lhes: O Filho do Homem vai ser entregue nas mãos dos homens, e eles o matarão. Mas 3 dias após sua morte, ele ressuscitará. Os discípulos, porém, não compreendiam estas palavras e tinham medo de perguntar. Eles chegaram a Cafarnaum. Estando em casa, Jesus perguntou-lhes: O que discutis pelo caminho? Eles, porém, ficaram calados, pois pelo caminho tinham discutido quem era o maior. Jesus sentou-se, chamou os 12 e lhes disse: Se alguém quiser ser o primeiro, que seja o último de todos e aquele que serve a todos. Em seguida, pegou uma criança, colocou-a no meio deles, abraçando-a, disse: Quem acolher em meu nome uma destas crianças, é a mim que está acolhendo. E quem me acolher, está acolhendo não a mim, mas aquele que me enviou. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Caros diáconos, Gilson, diácono Leomar, meus irmãos e minhas irmãs, para nós sempre é uma grande alegria quando nos encontramos com as pessoas que nós amamos. Todos nós fazemos essa experiência de podermos sempre nos encontrar com nossos familiares, com nossos parentes, amigos, pessoas próximas, e isso provoca em nós um sentimento. Imaginemos que esse mesmo sentimento nós temos quando nós nos encontramos com Deus na Eucaristia. Todas as vezes em que nós viemos à Santa Missa, nós escutamos a palavra daquele que nós amamos e, sobretudo, nós o recebemos no nosso coração, e ali então acontece esse grande diálogo que faz com que nós entendamos aquilo que precisamos e que muitas vezes no dia a dia nós não percebemos, mas somente vamos entendendo com os olhos de Deus. Esse encontro que nós também fazemos com a misericórdia de Deus e, portanto, este ano santo que nós estamos vivendo, onde o Papa Francisco nos deu este tempo de graça, de encontro com a misericórdia do Senhor. Nossa paróquia de Santa Rita, juntamente com tantas paróquias, dioceses, espalhadas no mundo inteiro, estão realizando as suas peregrinações diante da Porta Santa, para justamente podermos receber aquilo que de fato é a misericórdia do Senhor na vida de cada um de nós. Deus vem ao nosso encontro. E quando Ele vem ao nosso encontro, Ele muitas vezes encontra um coração realizado, um coração alegre, um coração feliz, mas muitas vezes também Ele encontra um coração amargurado, um coração triste, um coração confuso, um coração perplexo. E esses sentimentos, meus irmãos e irmãs, muitas vezes nos fazem desanimar na fé, nos desorienta na meta que nós temos de santidade. E quando o Senhor, portanto, percebe que nós estamos desorientados, estamos sem rumo e muitas vezes até nos sentindo vazios em nosso coração, aí nós entendemos o que significa a misericórdia de Deus. Ele vem ao nosso encontro. Ele vem justamente para nos dar aquilo que nós precisamos e que muitas vezes esses sentimentos provocados pelos pecados nos fazem realmente viver. Deus vem, portanto, ao nosso encontro, como veio justamente ao encontro dos discípulos, naquele momento em que os discípulos estavam discutindo quem era o maior entre eles.
uma discussão que realmente não entrava na pedagogia de Jesus. Mas Jesus, ele é tão bom que muitas vezes ele nos ensina como nós devemos nos relacionar e chegarmos até as pessoas para ensiná-las aquilo que muitas vezes, quem sabe, elas erram, ou aquilo que elas vivem ou fazem sem saber que estão fazendo de uma forma errada. É uma das obras de misericórdia espiritual, ensinar aqueles que erram. Jesus, portanto, é um grande exemplo disso. Ele veio ao encontro dos discípulos e faz uma pergunta: o que discutias pelo caminho? O que discutias pelo caminho? Meus irmãos e irmãs, quem sabe a pergunta que também Jesus faz em determinados momentos de nossa vida. Na frenesia da nossa vida, na agitação da nossa vida, quem sabe existe um determinado momento em que o Senhor nos pergunta: o que você está discutindo na sua vida? O que você está vivendo na sua vida? O que você está pensando na sua vida? E quem sabe, diante dessa pergunta que o Senhor pode fazer para cada um de nós podemos, de fato, responder: Senhor, eu realmente não estou muito bem na minha vida. Eu estou desanimado na fé. Eu estou querendo viver de uma forma autossuficiente. Não consigo mais acreditar na Tua presença. Me sinto distante, ou eu te sinto distante de tanta coisa. Senhor, não tenho mais motivação. A tristeza toma conta da minha vida. Vejam quantas respostas nós podemos dar à pergunta incisiva que Jesus pode fazer em algum momento de nossa vida, assim como fez essa pergunta para os seus discípulos: o que vocês discutiam pelo caminho? E discutiam quem era o maior entre eles. Jesus, então, em vez de, quem sabe, dar aquele, entre aspas, puxão de orelha, não. Ele pegou uma criança, colocou no meio deles e disse: quem não se fizer pequeno como esta criança, não entrará no reino dos céus. Porque quem acolhe esta criança, quem me acolhe, está acolhendo a mim, e quem acolhe a mim, acolhe ao Pai. Vejam a resposta que Jesus deu de um ensinamento para aqueles discípulos que estavam fazendo uma coisa feia. Aquilo que Jesus não estava justamente ensinando a eles no dia a dia da caminhada que eles estavam fazendo com Jesus. Meus irmãos e irmãs, o que isso significa para nós? Que em determinados momentos de nossa vida, o Senhor sempre encontra uma forma de poder nos ensinar aquilo que precisamos e que muitas vezes nós erramos e não sabemos, porque justamente nós não abrimos o nosso coração para que Ele possa agir, para que Ele possa trabalhar, para que Ele possa moldar. Quantas vezes na nossa vida nós estamos nos perguntando se somos os maiores? Ou quem sabe nós muitas vezes estamos vivendo determinadas situações que nós sabemos no fundo que não nos fazem bem. Mas o Senhor sempre encontra uma forma de nos mostrar aquilo que nós precisamos na nossa caminhada. E aqui nós temos um grande exemplo, duas grandes mulheres que hoje, portanto, nos são dadas como modelo. Nossa Senhora, Mãe de Jesus, que diante do convite do anjo, lhe perguntou: como acontecerá isso, se eu não conheço homem algum? E o anjo lhe explicou: o Espírito virá sobre ti e o poder do Altíssimo te cobrirá com sua sombra. E depois que ela entendeu, ela então deu a sua resposta: eis aqui a serva do Senhor, faça-se em mim segundo a sua palavra. Nossa Senhora procurou entender o que lhe estava sendo dado como missão naquele momento e aceitou com uma generosidade toda especial. A segunda grande mulher que hoje nos é apresentada nesta peregrinação que estamos fazendo é Santa Rita de Cássia. Vocês imaginem uma mulher que durante toda a sua vida viveu todos os estágios que uma pessoa poderia viver.
foi jovem, foi esposa, mãe, viúva e religiosa. Passou por todos esses estágios de sua vida. E o que ela nos ensinou na sua vida? Que todos os sinais, que por mais que de uma forma humana seriam incompreensíveis para nós, ela sempre entendeu como de fato a ação de Deus na sua vida. Quando, por exemplo, Santa Rita queria fazer a sua vontade, o Senhor veio e lhe mostrou uma outra. E ela não se rebelou, mas sempre se confiou na vontade de Deus. Queria ser religiosa, mas lhe arranjaram um casamento. Depois, ela se casou e teve um marido violento, do qual ela soube, na virtude da paciência, poder rezar para que ele pudesse se converter, e de fato se converteu e conseguiu a conversão do seu marido. Mas a causa da personalidade violenta que ele tinha, infelizmente, ele sofreu a consequência disso, sendo assassinado, e se tornou viúva. Os filhos queriam vingar a morte do pai. E aí acontece uma das grandes provas da vida de Santa Rita. Quando eles queriam vingar a morte do pai, ela fez uma oração estranha, mas que entendida sempre aos olhos de Deus. Prefiro vê-los morrer do que pecarem por vingança. E de fato assim aconteceu. Seus 2 filhos morrem em uma praga que se alastra, doença, ali naquele período, e ela se torna viúva. Quer entrar no convento novamente, mas no primeiro momento ela não é aceita, porque justamente a causa já das dificuldades de família, de desentendimentos, as irmãs temiam pela segurança do mosteiro. E ela milagrosamente entra no mosteiro e ali vive então os últimos anos de sua vida. E mesmo ainda sem ter como viver, ou achar que ainda não tinha vivido todo o sofrimento da sua vida, depois de uma pregação de uma sexta-feira santa, ela volta para a capela, olhando para um crucificado, e ali olhando ela diz: eu quero um teu sofrimento, Senhor. E naquele momento então, ela recebe uma estigmata, seja um espinho na sua testa, e com essa chaga ela convive por 15 anos, até o final da sua vida, onde ela morre aos 79 anos, no convento de Santa Maria Madalena, em Cássia. Vejam os grandes sinais que Deus mostrou, tanto na vida de Nossa Senhora, como na vida de Santa Rita, e todas duas souberam, mesmo quando muitas vezes, humanamente, nós não entendemos os desígnios de Deus, mas se nós nos colocarmos diante da nossa fé, nós iremos entender no profundo do nosso coração, porque Deus nunca dá algo que nós não possamos entender depois. E essa linguagem que o Senhor sempre nos mostra é o seu amor, é sempre a sua misericórdia, que nós então temos com certeza na vida destas 2 grandes santas, e que nós queremos poder tê-las como modelo para a nossa vida. Portanto, meus irmãos e irmãs, que esses sinais que Deus nos mostra sejam de fato o mesmo sinal que Jesus mostrou aos discípulos, que estamos caminhando bem na nossa fé. E com certeza Ele nos dá grandes sinais, e um deles é esse encontro que nós fazemos com Ele na Eucaristia, na experiência de oração e na fé que nós cultivamos e que nos faz acreditar na sua presença constante na vida de cada um de nós. Seja louvado nosso Senhor Jesus Cristo. Para sempre seja louvado.